Oi pessoal, tudo bem? Recentemente eu vi no grupo de WhatsApp uma dúvida sobre capacitores, onde o colega tinha que trocar um capacitor de 15 e não possuía ele, só tinha de 20 disponível. Então, eu resolvi falar um pouco sobre capacitores com o intuito de esclarecer para os colegas qual a função do capacitor no circuito de refrigeração ou no motor de ventilador. Eu me chamo Jefferson, trabalho na Simport e a gente vai falar um pouco sobre isso. O capacitor tem a principal função de jogar uma carga elétrica no sistema de partida de alguns motores, no caso de compressores e motores de ventilador. Essa carga elétrica é que vai fazer o movimento do motor, ele vai iniciar a rotação dele, por isso que é chamado de starting, e normalmente a nomenclatura começa com S, ou partida, né, para a gente que fala português, é esse movimento, de startar o motor, de fazer ele girar. O capacitor, ele, além de fazer esse movimento inicial, ele tem a finalidade de determinar o sentido da rotação, principalmente o motor de ventilador, porque se o motor rodar para o sentido contrário, a hélice não vai empurrar o ar como deveria. E a mesma coisa numa turbina, naqueles ventiladores de siroco de mini split dotado ou de piso térmico. Então, eu fiz um rabisco aqui, minha especialidade não é desenho, pessoal. Eu fiz um desenho de um rotor e um campo magnético. A gente introduz no estator 220 e o capacitor, ele que vai jogar energia nesse pequeno circuito aqui para fazer o giro do motor, que ele ocorreu no sentido horário ou anti-horário. Como esse circuito ele é sensível, ele é menor, a quantidade de energia jogada nele é relevante. Se você colocar no motor do colega lá, que diria de um capacitor de 15 microns, se ele jogar 10 microns, talvez o motor não arranque. Muito provavelmente não vai arrancar. Mesmo que gire, ele vai funcionar aquém da necessidade, vai gerar uma sobrecarga para esse circuito. Se ele colocar um capacitor de 20, ele vai arrancar com certeza, mas também vai gerar uma sobrecarga no circuito. Ou seja, esse circuito, ao longo do uso, vai se danificar, vai acabar queimando ou interrompendo e vai evitar que o compressor volte a funcionar. Quer dizer, você vai danificar o seu compressor ou o seu motor se você não usar o capacitor correto. Isso é fato. Outra coisa que eu percebi naquela conversa, daquele vídeo, foi sobre a tensão dos capacitores. Normalmente o capacitor ele vem de fábrica, né? Quando você encontra um equipamento, ele vem com tensão de 440, 450. O porquê que a gente encontra no Brasil 380 ou porquê que a gente encontra capacitores com a nomenclatura 220? Essa nomenclatura que vem dos capacitores, ela determina o isolamento, o grau de isolamento interno do capacitor. Ou seja, um capacitor de 440 volts ou 450, ele suporta 450 volts. E um capacitor 220, ele suporta 220 volts. Só que no Brasil, no nosso caso, em toda a região, a tensão bifásica ou monofásica máxima é 220 volts. Então, o que ocorre? Se você tiver um capacitor 220 volts e colocar no circuito, sendo ele mesmo de fábrica sendo 450, não há problema nenhum. Por que a gente encontra os capacitores de 450 nos equipamentos novos? É porque lá na China, onde são fabricados os capacitores, onde a maior planta de ar-condicionado é na China, a diferença do custo de um capacitor de 450 volts para 220 volts, nós estamos falando de 1 ou 2 centavos de dólar. Então, uma empresa chinesa, ela não vai comprar capacitores de 220 para ter mais um item na linha de produção. Ela vai comprar todos os capacitores de 450 volts e quando ela precisar aplicar os capacitores, ela vai colocando o que ela tem. Porque existem casos em outros países, somente na Europa e também no Oriente Médio, lá, que eles usam capacitores a tensão entre fases lá chega a 450 volts. Na bifásica, né, monofásica, chega a 450. Então, aquele capacitor é destinado para aquele tipo de produto. Por isso que a gente encontra nos equipamentos. Então, se você tiver no campo um capacitor de 15, 220 volts, você pode colocar sem medo de que o seu serviço vai ficar mal feito. O serviço vai ficar muito bem feito. Isso você pode ficar tranquilo. Se tiver alguma dúvida sobre a tensão do capacitor, de especificação de fabricação dele, da qualidade do isolamento dele interno, ou de como sobre a troca deles, vocês podem entrar em contato com a gente que a gente vai responder prontamente. O que eu vou fazer agora na sequência, eu vou fazer um vídeo para vocês explicando como ligar capacitores em paralelo.
O nosso colega ali que tinha que trocar um capacitor de 15 e não tinha na bolsa ou no carro, ele pode usar um de 10 e um de 5 e o compressor vai funcionar normalmente. Na sequência eu explico para vocês aí, vou fazer um outro vídeo e vou mandar para vocês, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço.